Olha aqui, está na mira da Polícia Federal. A determinação atende a reiterados pedidos do STF para que documentos relacionados a investigações anteriores à Lava Jato fossem enviadas pela Justiça do Paraná. O que aconteceu? Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, por várias vezes, solicitou o envio de documentos da 13ª Vara para a Polícia Federal que está investigando. A Polícia Federal tem aberto um inquérito policial que investiga a atuação dos juízes e de todos os envolvidos ali na 13ª Vara de Curitiba em relação à Operação Lava Jato. Inclusive o próprio Deltan Dallagnol, procurador da República à época, também é investigado. Aí pediram documentos e tudo e eles simplesmente não enviam os documentos solicitados. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou uma operação por parte da Polícia Federal que está fazendo ali um pente fino e pegando os documentos e enviando para o Supremo Tribunal Federal. A hora de Sérgio Moro vai chegar. E de Deltan Dallagnol também. E serão responsabilizados criminalmente pelos abusos que fizeram ali na 13ª Vara. Desculpa, gente, tô gripada, tá? Pode desligar. Na 13ª Vara, em relação à Lava Jato e todo aquele imbróglio que eles criaram para prender Lula, para tirá-lo do pleito eleitoral e garantisse que Bolsonaro fosse eleito. Tanto que o juiz que prendeu Lula, que poderia derrubar Bolsonaro em 2018, o juiz foi premiado com o cargo de ministro da Justiça do então eleito Bolsonaro. Uma coisa assim, ó, escrachada. Só não vê quem não quer. Quem odeia a esquerda e o PT, aí não enxerga. Porque se você tiver minimamente senso crítico, você vai perceber que tudo isso foi uma grande armação. O juiz que prendeu o candidato que poderia derrotar Bolsonaro ganhou como prêmio de Bolsonaro eleito o Ministério da Justiça, com promessas e conversas de que poderia se tornar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. No frigir dos ovos, tudo caiu por terra porque são dois bicudos. Eu ainda falei isso aqui, ó. Eu falei isso aqui na época. Esse namoro de Bolsonaro e Moro não vai durar muito tempo. Porque são dois arrogantes, dois bicudos. Isso não vai para frente muito tempo. E foi o que acabou acontecendo em relação a isso. Então, estão na mira da Polícia Federal. Sérgio Moro, coloca aí, meu querido. Sua hora vai chegar. Pode ter certeza. Gilmar Mendes decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. O ministro também alterou o quórum necessário para a abertura do processo contra o ministro da Corte e que o entendimento dos ministros não pode ser usado como justificativa para alegar crime de responsabilidade. Estão fazendo um alvoroço tremendo com isso aqui. Gilmar Mendes, ele analisou a Lei 1059 de 1950, a pedido do Partido Solidariedade e da Associação Nacional de Magistrados do Brasil. Essa lei é conhecida como a Lei do Impeachment. Perceba o ano dessa lei. Essa lei foi aprovada em 1950. Aí o que ocorre? Vários trechos dessa lei não foram recepcionados pela Constituição Federal. Constituição Federal de 1988. E essa lei lá atrás, de 1950. Em decorrência disso, o Partido Solidariedade e a Associação Nacional dos Magistrados do Brasil entraram com a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Aí você fala assim, Andréia, mas por que eles não entraram com a ação direta de inconstitucionalidade? Já que é uma lei que tem que ser avaliada exatamente por ser uma lei anterior à Constituição Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal analisa
a constitucionalidade de uma lei anterior à Constituição Federal, a ação é ação de descumprimento de preceito fundamental e não ação direta de inconstitucionalidade. Por isso, tá bom? Isso também, quando existe a decisão do Supremo, não diz que aquela norma é inconstitucional, se ela não estiver de acordo com a Constituição. Diz que aquela norma não foi recepcionada pela Constituição Federal. E foi exatamente isso que Gilmar Mendes avaliou a partir da provocação do Partido Solidariedade e da Associação de Magistrados do Brasil. O magistrado entendeu que parte dessa lei anterior à Constituição de 1950 não foi recepcionado pela Constituição e assim perde o seu valor, deixa de existir na lei. O que o Gilmar Mendes decidiu? Nessa lei está estabelecido que todo cidadão, qualquer cidadão, melhor dizendo, pode entrar com pedido de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode fazer uma denúncia e protocolizar ela no Senado Federal e pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Tem os crimes que são conhecidos como crimes comuns e tem os crimes conhecidos como crimes de responsabilidade. Crime comum é se o ministro matar, roubar, furtar. Isso é um crime comum. Crime de responsabilidade, que é de competência do Senado Federal, é um crime relacionado à atividade do ministro. Por exemplo, aquele ministro que exercer atividade político-partidária, isso é um crime de responsabilidade. Ele pode perder o seu cargo por isso. O ministro que for preguiçoso, dissidioso, sabe, for totalmente relaxado, não vai trabalhar, toda aquela situação, ele pode sofrer um impeachment por crime de responsabilidade. Isso é crime de responsabilidade. São essas situações. Se um juiz for suspeito, tiver um interesse na causa e não avisar e tal, isso também pode ser um crime de responsabilidade. Então, o crime de responsabilidade tem como competente para julgar o Senado Federal. Crime comum de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quem é o competente para julgar é o próprio Supremo Tribunal Federal. Aí o que os bolsonaristas estão falando? Gilmar Mendes tirou o poder do Senado Federal, porque o Gilmar Mendes, não sei o quê. Porque os bolsonaristas aí estão fazendo uma campanha forte, né? Para tentar eleger o maior número possível de senadores. Porque eles querem impeachment, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Eles estão tentando fazer isso já há anos, né, e não conseguem. Aí eles estão falando que Gilmar Mendes, com essa decisão, está tirando poder do Senado, não sei o quê. Mentira. O Senado Federal continua competente para julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Até porque essa norma está na Constituição Federal. Gilmar Mendes não poderia declarar isso inconstitucional, já que está no corpo da Constituição Federal como uma norma originária, vindo do poder constituinte originário. O que Gilmar Mendes fez? Ele tirou qualquer cidadão como uma norma não recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, pela Constituição Federal. Quem vai poder fazer a denúncia, Andréia, por crime de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal? O Procurador-Geral da República. O titular da ação penal, no caso, se torna o titular da ação de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Andréia, isso tá certo? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por que o Supremo está interpretando essa lei hoje, uma DPF? Porque o Congresso não fez uma nova lei de impeachment. O Congresso Nacional já deveria ter feito uma nova lei de impeachment.
Só que o Congresso Nacional não fez. Deixou a de 1950. Aí o que ocorre com essa lei? Várias outras leis que vieram depois dela, notadamente a partir da Constituição de 88, alteraram ela. Sim, André, sim. Por exemplo, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. É uma lei. E lá já estabelece uma série de regras que já muda a lei de 1950. A lei nova revoga aquilo que não estiver de acordo com a lei anterior. E essa é tão anterior, de 1950, que várias outras leis já alteraram ela. Então isso está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, dessas duas ADPFs protocolizadas e provocadas pela Associação de Magistrados do Brasil e pelo Partido Solidariedade, exatamente porque o Congresso Nacional não fez uma nova lei de impeachment. Porque se tivesse feito essas alterações, presta atenção no que eu vou explicar, que isso é importantíssimo, pra você entender a hipocrisia de alguns bolsonaristas. Se o Congresso Nacional tivesse feito a nova lei de impeachment, essa nova lei de impeachment estaria de acordo com a Constituição Federal. E não seria essa lei de 1950 até hoje vigente. Porque uma lei, ela vale até que outra venha e a revogue. Você está entendendo? Por exemplo, Gilmar Mendes, na sua decisão, acho que a única situação que poderia ser contestada é essa titularidade exclusiva ao PGR. Isso pode ser contestado, André? Isso pode ser alterado. Basta o Congresso Nacional fazer a nova lei de impeachment e colocar o que vale e o que não vale. A partir da nova Constituição, fazendo a lei nova, vai revogar a anterior. E eles colocam lá aquilo que eles acharem. Acharem não. Eles têm que colocar aquilo que está de acordo com a Constituição. Gilmar Mendes entendeu que qualquer cidadão pode fazer uma representação no PGR. E o PGR que vai analisar se existem indícios de autoria do fato e materialidade do crime de responsabilidade. Se o PGR entender que tem, aí ele faz a representação e a denúncia junto ao Senado Federal, que continua sendo o competente. Gilmar Mendes não mexeu em nada em relação à competência do Senado Federal de julgar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele mexeu na legitimidade de quem pode fazer a denúncia e colocou no colo do PGR. Logo, qualquer cidadão pode fazer uma representação ao PGR e não mais ir diretamente fazer a denúncia no Senado Federal. Entendeu? Essa é a alteração substantiva que teve. Que, reitero, o Congresso Nacional pode derrubar, só ele fazer a lei nova, alterando a de 1950, coisa que eles nunca fizeram. A outra alteração que ele fez, Andréia, qual foi? Mudar o quórum. O quórum para a denúncia ser recebida pelo Senado Federal é de maioria simples. Que seria o quê, Andréia? 50% mais um do Senado Federal. Que arredondando, 81, arredondando dá 41 votos. Então seria 41 votos de senadores para receber a denúncia de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que o Gilmar Mendes fez? Colocou não. Não é maioria simples, não. Não está de acordo com a Constituição. Tem que ser maioria qualificada de 3/5. Aí você me pergunta, Andréia, e nessa parte? Gilmar Mendes, tem algum problema? Tem algum... Nenhum problema. Por que eu te digo isso? Porque para outros tipos de impeachment, como por exemplo impeachment de ministro do presidente da República, é esse quórum. É o quórum qualificado de 2/3 na Constituição Federal. Então, o que o Gilmar Mendes fez... O coisa tá ligado aí, o OBS, Central? Tá aberto, né? Então, o que o Gilmar Mendes fez nesse caso foi só uma adequação com o texto da Constituição em relação aos outros impeachments previstos na Constituição. Ele fez a adequação tão somente. Até porque, vou repetir, a lei da magistratura, ela diz que é 2/5
2/5. Eu tô com um trem na cabeça de 2/5, gente. É 2/3. 3/5 que é emenda à Constituição, Andréia. Tem dó. Ai, ai. É 2/3. 2/3. Na lei de organização da magistratura, já diz que é 2/3. No regimento interno do Supremo Tribunal Federal, já diz que é 2/3. E a lei nova revoga a anterior. Essa que diz que é só a metade é de 1950. Essas leis novas alteraram ela. Tacitamente, sem dizer explicitamente que alteraram. Mas tacitamente altera. Se vier uma lei nova que diverge de uma lei antiga, a lei nova é a que vale. Entendeu? Então, essa foi a outra alteração que o Gilmar Mendes fez, que não mudou nada, só fez adequação para a recepção da lei antiga com a Constituição Federal de 1988. Outra situação que Gilmar Mendes colocou, que nenhum juiz pode ser impeachmentado por palavras, opiniões e votos. Nenhum juiz pode ser impeachmentado por isso. Porque condenou Bolsonaro, por exemplo, nenhum juiz pode ser condenado por isso. Ele exerceu a sua atividade judicante. E na sua atividade judicante não existe qualquer juízo valorativo ou espaço para um juiz ser impeachmentado, seja ele qual for. Isso também, pelo amor de Deus, né, gente? Isso está escrito em vários diplomas legais. Desde do regimento interno, a lei da magistratura, enfim. Então, o que o Gilmar Mendes fez, que eu digo que pode ser um objeto de uma análise ou de um debate, ele colocar o PGR como único que pode fazer a denúncia para a abertura de um processo no Senado Federal de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Senado Federal continua sendo o órgão competente para julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Isso não mudou nada. E eu tô vendo o deputado e senador bolsonarista mentindo, dizendo que o Supremo está tirando o poder do Senado Federal. Isso não é verdade. É só a questão da legitimidade. Que se o Senado quiser mudar, tá fácil, Davi Alcolumbre. Basta vocês fazerem o serviço de casa, o dever de casa. E fazer a nova lei de impeachment. Pronto, vocês vão resolver o problema. Se tá desse jeito, é porque vocês desde... Pra mim tá. Ah, tá. Se eles tivessem feito o dever de casa, ou se eles fizerem, eles colocam a nova lei de impeachment, que seja de acordo com a Constituição Federal, pronto, resolve o problema. Acabou. Entendeu? Pronto. Então, assim, o povo faz um estardalhaço, tá? Agora você quer minha opinião particular. Você quer minha opinião particular sobre essa situação de colocar o PGR como único? Diante do contexto político que nós vivenciamos e ainda estamos vivendo, do golpismo que ainda está embrenhado, notadamente na Câmara de Deputados Federais e do Senado Federal, nós ainda não estamos num momento de absoluta normalidade. E diante desse contexto, vale o que Gilmar Mendes fez. Porque nós sabemos que se eles pudessem, eles teriam já derrubado Alexandre de Moraes. Pela atividade dele em defesa da democracia e tudo mais. Então, diante desse contexto, eu acho que vai valer o que o Gilmar Mendes colocou. Até que o Congresso Nacional inove no mundo jurídico, como tem que ser feito por meio de lei, fazendo a nova lei de impeachment, porque é uma vergonha. A lei de impeachment ser de 1950 até hoje. E agora, os bolsonaristas que corram. Eles estão correndo aí para tentar eleger o maior número de senadores para ver se consegue ali derrubar um ministro do Supremo. Só que no frigir dos ovos eu te faço um alerta. O que eles querem, na verdade, é deputados federais, viu? Essa loucura aí de ministro do Supremo, de senador, é mais desses extremistas.
com esse objetivo de derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o objetivo, de fato e de verdade, que deve ser aflorado, notadamente mais próximo do pleito eleitoral, será a busca por deputados federais. Porque quanto mais deputados federais, mais dinheiro o partido recebe. Então, assim, acha que a gente é trouxa? Não, a gente não é, gente. Não adianta. Que a gente vê um pouquinho além, não é verdade? Então, é essa situação. E o Gilmar Mendes, que o Congresso faça a nova lei de impeachment e resolva esse problema. Pronto, acabou. Aí acaba o problema. Pronto, acabou. Então, coloque aí, ó. Bolsonaros que lutem. Se lascou. Gente, Rodrigo Bacelar é preso pela Polícia Federal por vazamento de informações de operação da prisão do TH Joias. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, bolsonarista, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Segundo a Polícia Federal, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso. Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vazou pro TH Joias a operação da Polícia Federal para ele destruir provas e a polícia descobriu. TH Joias é parça do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também de Flávio Bolsonaro, que são envolvidos com facções e ajudam também milícias. Eu até comentei com vocês aqui, acho que tem há 2 semanas que eu comentei com vocês. Chegou em TH Joias, eu falei de jeito ainda para vocês. Daqui a pouco vai chegar no presidente da Assembleia Legislativa, chegou, e o próximo é quem? Quem é o próximo? Pega o código! Eu já tinha dito isso há 2 semanas para trás. Pegou TH Joias, deputado estadual, aliado de Cláudio Castro. Pegou agora o presidente da Assembleia Legislativa. Eu falei, vai pegar o presidente da Assembleia Legislativa. E depois vai pegar quem? O próximo da fila. Tiro, porrada e bomba. Bandido bom e bandido morto. Que coisa enfadonha! Ô, coisa enfadonha! Senta o dedo no like. Aquele que adora criminalizar a comunidade, a favela, a negritude e o pobre. Adora, tira o porrada de bomba, bandido bom e bandido morto, lá na comunidade. Sendo que os bandidos mesmo tá de colarinho branco, de terno e gravata. Cláudio Castro. Vai ser o próximo. Andréia, eu já falei. TH Joias, presidente da Assembleia Legislativa. O próximo, tô falando já. Pode aguardar. Rio de Janeiro, gente, uma vergonha. Os políticos vagabundos do Rio de Janeiro estão acabando com o Rio de Janeiro, gente. Estão acabando com o Rio de Janeiro. É o crime lá em tudo quanto é lugar. No Rio de Janeiro, o crime já está nas entranhas das organizações governamentais. Uma coisa horrorosa. Aí sempre que eu vejo eles subir na comunidade, tira o porrada de bomba, é porque eles querem criar uma cortina de fumaça, porque a bagunça tá grande entre eles. Estão roubando de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Aí vão criar a cortina de fumaça e falar que o problema é na comunidade. O problema é nos palácios. E pode esperar o que o bicho vai pegar. Lula falou da reunião que teve, falou agora há pouco, lá no Ceará, que ele tá no Ceará, né? Papai Lula. Que ele falou... antes de mostrar isso aqui, o entreveiro, antes de Lula falando, o entreveiro que teve com a Michele, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e tal, por causa do Ciro Gomes, né? Que eu comentei. Michele Bolsonaro saiu fortalecida, viu? Michele Bolsonaro se impôs. E outra coisa,
Michele Bolsonaro, o Bolsonaros, bota uma coisa na cabeça de vocês. Michele Bolsonaro tá maior que vocês já. Ela tá fazendo campanha política desde 2023, 2024, 2025. Ela tem um orçamento de quase R$1 milhão por mês, Michele Bolsonaro, do PL de Valdemar Costa Neto. Com esse tal de PL Mulher, ela tá fazendo campanha política no Brasil, ó, muito antes de vocês aí, ó. Vocês vão começar a fazer o ano que vem. Ela já tá fazendo, ó, há muito tempo. E ela encarou vocês e botou vocês para correr. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Entendeu? E vocês vão se lascar. Vocês criaram a cobra. E a cobra tá ficando maior que vocês. E ela vai engolir vocês. Entendeu? E por que você fala isso, Andréia? Pega o código. O presidente do PSD, Gilberto, como é que é? Gilberto. Como é que é? Gilberto Kassab, do Centrão, deu entrevista pra Folha e falou: eu já falei pro Tarcísio deixar Bolsonaro pra lá e deixar esse extremista pra lá. Ele tem que vir pro centro, direita centro, pra ele ter o nosso apoio, ter apoio do povo, porque o povo tá cheio dessa brigaiada, dessa coisada, e ele fica indo pro lado dos bolsonaristas, extremistas de Bolsonaro. Ele tem que abandonar Bolsonaro. Bolsonaro acabou. Aí o que ocorre? Michele Bolsonaro é a que está crescendo, notadamente no campo evangélico. Só que tem um porém. Ela tem uma rejeição de 60% também. E ela está adotando uma postura mais radicalizada do que os próprios filhos. Porque, reitero, toda a briga foi porque os filhos falaram que tinha que ter aliança com Ciro Gomes mesmo. E ela falou, não tem que ter aliança com Ciro Gomes, não. Daqui a pouco não tem pra onde correr. O Tarcísio, daqui a pouco não vai ter apoio do centro. E a Michele não tem como ter apoio do centro, porque ela é radicalizada. É por isso que os filhos estão desesperados de Bolsonaro, porque eles sabem disso. Aí eles desceram do tiro, porrada e bomba e estão tentando ali ir pro lado do centro. Só que a Michele não deixa. E o que eu acho? Eu acho há pouco. É isso que tá acontecendo, essa loucura. E estão rachando. E quanto mais rachar, melhor é pra gente, progressista. Eu quero é que racha de cima e embaixo, de lado a lado, de banda a banda. Que vem uma chapa radicalizada com a Micheca, vai levar uma parte, que vem a outra com Tarcísio e que vem a outra com Flávio. Quanto mais vier, melhor. E vou repetir. Michele está em campanha eleitoral pelo Brasil com um orçamento de quase R$1 milhão por mês do PL. Que Valdemar solta para ela. Desde 2023. E vocês não vão simplesmente pegar ela agora e colocar ela dentro de uma caixa e fechar. A cobra tá criada. E é um problema de vocês. E pra briga, eu torço pro pau. Ai, meu pai. Aí vamos ver Ciro Gomes, que eu falei pra vocês. E Ciro Gomes, gente? Porque Ciro Gomes também, né? Caladinho. Não falou nada. Aí ele postou uma foto oficial dele nova. André? Vamos ver os comentários da foto oficial do Ciro Gomes? Ciro, quem mistura com porco, farelo come. Vamos mostrar a foto oficial do Ciro e os comentários. Cadê você, Ciro? Porque o PL recuou. Sabia? O PL recuou. Depois dessa da Michele e tudo, o PL recuou. Disse que não vai apoiar Ciro por enquanto, mais não. É isso mesmo, Michele. Vai pra cima. Mostra o seu poder. Não aceite. Olha aqui. Vamos ver os comentários. Esse cara vive de narrativas assim como os petistas. Vai, Ciro.
Nem a Michele quer ele. Toma, Ciro. Ciro é um conveniente. Não vai ganhar voto nem de um nem de outro. Toma, Ciro. Oxi! Se aliou à família, familícia que você tanto acusou publicamente de roubo. Me despeço agora dos votos que eu lhe daria e me arrependo dos que lhe dei. Triste fim de carreira para você. Ciro, você nunca será presidente. Anota aí. Olha os comentários. Que lamentável fim de carreira para um dos políticos mais inteligentes. Porém, princípios não se negociam. Ninguém mais confia. Agora nem a direita te quer por perto. Você acabou de enterrar de vez sua trajetória política aqui no Ceará. E aí foi esses os comentários do Ciro, da foto nova que ele colocou. Uma vergonha, né, gente? Ciro era progressista, de esquerda, passou pano para Bolsonaro, mas atacou Bolsonaro, bateu em Bolsonaro de tudo quanto é jeito, e pá, bandido, ladrão, vagabundo, rachadinha, rachadão. E agora estava quase fazendo aliança com Bolsonaro. Agora tá aí. Quem votava nele nem vai mais votar. Nem de direita, nem de esquerda. Como disseram, nem Michele te quer. Misturou com porco, farelo come. Gente, pelo amor de Deus, bota uma coisa na sua cabeça. Quem se mistura com o bolsonarismo, sai sujo. Sai queimado. Não adianta, porque é isso que eles têm para dar. E a família Bolsonaro é ela e ela e ela e ela. E tudo que eles fizerem, eles vão fazer para eles. O resto que se exploda. É essa a situação. Só que agora, com o Bolsonaro preso, tá havendo a implosão da própria família entre eles ali, entre cunhado, enteado, madrasta, e o pau tá quebrando. É a implosão agora. Agora é de dentro para fora. E vamos ver quem é que vai sobreviver nessa história. Lula falou do encontro que teve com Donald Tranqueira. Vamos ver o que ele falou aqui do encontro com Donald Tranqueira. Olha aqui, presta atenção. E Eduardo Bananinha é frouxo. Elogiou já. O elogiou foi a Lula. Uma conversa extraordinária. Eu posso te dizer que toda vez que eu converso com o Trump me surpreende. Porque muitas vezes você vê o Trump na televisão muito nervoso e, de repente, na conversa pessoal, ele é outra pessoa. E eu fiz questão de dizer para ele. Nós temos dois Trump. Nós temos o Trump da televisão e temos o Trump da conversa pessoal. E eu acho que vai ser uma relação boa. Pode estar certo que eu estou convencido que a química entre nós rolou de verdade e o Brasil vai ganhar, os Estados Unidos vai ganhar, porque são as duas maiores economias do Ocidente e nós estamos muito bem, sabe? 200 anos de relações diplomáticas, não há por que ter divergência entre Brasil e Estados Unidos. Foi uma conversa extraordinária. Eu posso te dizer que toda vez que eu converso com o Trump me surpreende, porque muitas vezes você... E o Dudu Bananinha tá desesperado, né? Fez uma postagem elogiando a reunião. Murchou, broxou. Falei notadamente sobre isso na live de 8h30 hoje. Por quê? Porque não tem mais, gente. Não tem como o Eduardo Bananinha sustentar essa narrativa de que Donald Trump vai invadir o Brasil, vai derrubar Lula, vai derrubar Alexandre de Moraes, porque o pai não vai ser salvo. O pai já está preso. Entende? E Lula quebrou o gelo e se aproximou do governo Trump para tentar resolver o problema do tarifaço e tudo, e tenho certeza que vai resolver tudo. E Lula ligou ontem para Trump para falar sobre o combate ao crime organizado, que a Polícia Federal descobriu
uma organização criminosa que trabalha aqui no Brasil e trabalha lá nos Estados Unidos, lavando dinheiro, causando prejuízo de milhões, bilhões de reais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tanto que a embaixada hoje, a ligação foi ontem, de Lula para Trump, para saber se ele está a fim de combater essa situação, que o Brasil vai ajudar, porque o Brasil também tem interesse. Sim, Donald Trump falou que sim e tal. Foi ontem a ligação. E hoje, a embaixada já entrou em contato, pedindo informações. E a Polícia Federal tem. Quem são os bandidos, aonde mora, qual que é o que eles estão fazendo e tudo lá nos Estados Unidos. Isso é parceria. E você acha que Donald Tranqueira tentou e deu errado para ele também. E ele recuou. E Eduardo Bolsonaro está fazendo nada mais, nada menos daquilo que ele tem para fazer, que é enfiar o rabo entre as pernas, ser humilhado e recuar. E toda aquela patifaria que ele falou de caça F-35, navio, porta-aviões, com bomba e tudo, foi para te enganar. Foi para te levar em erro, te manipular e te tratar como um gato, te tocando para lá e para cá. E agora ele vai te tocar de novo. Só que agora brocha. Por quê, André? Ele vai atacar Donald Trump? Eu tô te perguntando. Porque Donald Trump tá conversando com Lula. Donald Trump falou, falou que teve uma conversa muito boa com Lula, que gosta de Lula. Aí o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer? Vai atacar Donald Trump? Não vai. Só resta para ele recuar, enfiar o rabo entre as pernas e elogiar. E foi isso que ele fez. Ele elogiou. Ele estava elogiando Trump, mas na verdade quem ligou foi Lula. Então elogia para Lula. Só que isso ele nunca vai assumir. Por quê? Porque ele precisa continuar com a narrativa. Tiro, porrada e bomba, blá, 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 toda aquela situação. Mas ele tá morrendo de medo. Porque pro Brasil ele não pode voltar mais. E nos Estados Unidos, se ele atacar Donald Trump, que tá negociando com Lula, ele vai pra cadeia ali. Daqui a pouco ele vai pro Chilindró. Entendeu? Então não tem pra onde correr, não. Foi. E é isso que nós temos por hoje. E por agora. 16h30 eu volto. Senta o dedo no like, curte, comenta e compartilha. Quem não gostou, Andréia, vai te lascar. E tá tudo muito numa boa. Beijo, até a próxima live. Se cuida.